Bem-vindos ao próximo vídeo do canal. Vamos vivenciar juntos os momentos fascinantes e dramáticos que se avizinham para testemunhar a crueldade da guerra e os segredos ocultos através destas simulações. Um manto de escuridão densa envolve a base militar estratégica de Brovary, situada a bloquear a entrada leste da capital Kiev. Este é um dos postos de controlo mais importantes meticulosamente construído pela NATO para proteger a zona de segurança da liderança do governo ucraniano. Cercas de betão armado de 5 metros de altura, reforçadas com fibra de Kevlar, rodeiam uma área de centenas de hectares. Por cima, um denso sistema de sensores de movimento e câmaras térmicas varre continuamente cada recanto. Dentro dessa carapaça fortificada, centenas de tanques Leopard 2A4 e veículos de combate de infantaria Bradley repousam silenciosamente nos armazéns. O coração da base é o moderno radar de alerta precoce tridimensional AN, MPQ-64 Sentinel do ZEUA. Ele cria um guarda-chuva eletrônico invisível que varre o céu num vasto raio. Os oficiais da NATO acreditam que nenhuma mosca conseguiria passar por esta rede de fogo. Dormem profundamente nos quartéis, aquecidos pela crença na invulnerabilidade da tecnologia ocidental. Mas essa confiança excessiva é precisamente o seu calcanhar de Aquiles. Não muito longe na floresta densa, as forças especiais Spetsnaz GRU da Rússia aproximaram-se silenciosamente. Vieram para apagar a luz ao inimigo. O sistema de guerra eletrônica portátil de nova geração é ativado. Feixes de rádio de alta energia direcionados são disparados diretamente contra os sensores de segurança. Sem explosões, sem fumo ou fogo, apenas as luzes de sinalização no painel de controle central da NATO que se apagam subitamente. Os ecrãs de monitorização ficam negros, o sistema de intercomunicação é abafado por ruído branco estático. A base de Brovary fica subitamente isolada, tornando-se uma ilha cega e surda no meio do oceano da noite. Aproveitando essa cegueira, as unidades de paraquedistas VDV russas entram em ação com alta tecnologia. Microdrones de reconhecimento transportando cargas direcionadas de C4 pousam suavemente na subestação e nos geradores. Bum! Explosões secas ecoam, todo o sistema elétrico falha e a escuridão absoluta engole Brovary. O caos começa a instalar-se nas fileiras inimigas. Os sentinelas em pânico procuram os rádios, mas os dispositivos de comunicação tornaram-se tijolos inúteis. Estão presos numa gaiola selada com um medo invisível. Assim que a última luz se apaga, o céu noturno é rasgado pelo silvo dos projéteis inteligentes Krasnopol, o tiro de sniper da artilharia russa. Cada projétil guiado por laser atinge com precisão cada casamata e torre de vigia. As estruturas de betão armado desfazem-se num instante, e a onda de choque das explosões arrebenta os obstáculos, escancarando o portão principal. Não há combate corpo a corpo, apenas o poder destrutivo de um poder de fogo esmagador. Os tanques russos T-90 Proiv, com as suas modernas visões noturnas, avançam silenciosamente como monstros de olhos verdes. Usam canhões de 125 mm para fazer explodir os bloqueios de veículos blindados inimigos. Os Bradleys, antes mesmo de conseguirem mover-se, são atingidos e transformam-se em tochas. As forças da NATO estão completamente passivas, correndo desordenadamente na escuridão, vendo apenas fogo e aço ao seu redor. A resistência frágil é extinguida pelo fogo de precisão. A Rússia destrói a vontade e os meios de combate do inimigo com uma superioridade mecanizada. O objetivo mais importante é eliminar os olhos e ouvidos de Kiev. O grupo de engenheiros das Forças Especiais Russas aproxima-se do radar Sentinel e do centro de comunicações por satélite. Explosivos pesados são ativados. Bum! A torre do radar desaba, esmagando a sala de controle. O centro de comunicações arde, incinerando todos os códigos da NATO. A base de Brovary é apagada da rede de defesa. A Rússia estabeleceu uma zona de exclusão eletromagnética em redor da área. Nenhum sinal de SOS escapa para fora. Para o comando em Kiev, o ecrã de estado da base de Brovary continua a mostrar um verde seguro e falso, pois os hackers russos comprometeram o sistema. Os generais da NATO continuam a acreditar que a porta leste está segura, sem saberem que o escudo de aço foi triturado.
Enquanto o fogo em Brovary ainda arde, o exército russo assume o controle total da área. Centenas de tanques formam uma ponta de lança apontada diretamente a Kiev. Lançadores Tornado-S e mísseis Iskander são destacados diretamente sobre a terra queimada. Os canos dos canhões erguem-se apontando para a fortaleza inimiga. A zona tampão estratégica está agora nas mãos do Exército de Libertação. O amanhecer desponta a leste com uma cor vermelho-sangue. Na luxuosa mansão no centro de Kiev, o presidente da Ucrânia ainda dorme profundamente sonhando com pacotes de ajuda de $1.000 milhões. Ele não ouve o som das lagartas dos tanques a esmagar o asfalto não muito longe dali. A primeira peça de xadrez caiu, arrastando consigo o colapso em cadeia de todo o sistema. O falso amanhecer em Kiev é rasgado por um som aterrador vindo da estratosfera. De grande altitude, o míssil hipersônico Zircon da Rússia mergulha a uma velocidade de Mach 9, atravessa o céu da capital como uma lança de fogo. O sistema de defesa aérea Patriot, posicionado no topo dos edifícios governamentais, é totalmente impotente perante esta velocidade. O alvo é o Palácio Presidencial na Rua Bankova. O projétil, com a sua ogiva perfurante, crava-se no pátio dianteiro do edifício, atravessa 3 caves fortificadas e só então explode. Bum! Uma coluna de fogo gigante ergue-se engolindo o símbolo de poder do governo de Kiev. O chão treme violentamente. As janelas dos edifícios vizinhos estilhaçam-se. O sistema elétrico de todo o bairro administrativo apaga-se. Nas profundezas no bunker de comando ultra-secreto, o pânico explode. As luzes do teto apagam-se substituídas por luzes de alarme vermelhas giratórias. Poeira de betão cai sobre as cabeças dos generais da NATO. Os oficiais do Estado-Maior gritam em pânico, empurrando-se uns aos outros em direção às saídas de emergência. Ecrãs táticos explodem lançando faíscas. As comunicações são cortadas. Gritam para os rádios chamando o presidente para pedir instruções, mas a resposta é um silêncio assustador. O presidente não está na sala de guerra. Assim que a primeira explosão sacudiu o solo, ele escapuliu rapidamente por uma passagem secreta, estreita e escura, que leva diretamente a um cofre subterrâneo fortificado, situado bem fundo, sob as fundações do Banco Nacional nas proximidades. Neste vasto bunker desenrola-se uma cena de pressa e caos. A guarda pessoal mais leal do presidente corre contra a morte. Sob a luz trêmula de lanternas, grandes malas de metal preto estão abertas e espalhadas pelo chão. Não há barras de ouro pesadas, não há pedras preciosas, apenas pilhas de notas verdes e violetas. São $200 milhões em dinheiro vivo, compostos por maços de $100 e notas de €500 novinhas em folha. Este é o fundo negro que o presidente desviou das ajudas financeiras ocidentais ao longo dos anos. Ele está de pé, no meio do dinheiro pálido, a suar em bica, encharcando a sua camisa branca. Ele grita apressando os soldados. Rápido, metam tudo lá dentro, não deixem nenhum maço para trás. Os guardas atrapalhados agarram pilhas de dinheiro e atiram-nas para as malas. O som seco dos fechos das malas ecoa clique-clique. O som das rodas das malas a chiar no chão de betão é arrepiante. O presidente atira-se pessoalmente para arrancar uma mala das mãos de um guarda. Ele próprio enfia os últimos maços e usa o peso do corpo para fechar o cadeado. Ele respira ofegante, os olhos a percorrer a porta com medo. Ele sabe que o tempo está a acabar. Os russos romperam a linha defensiva leste. Ele não se importa com a vida de dezenas de milhares de soldados que aguardam ordens nas trincheiras. Ele só se importa em levar esta enorme quantia de dinheiro através da fronteira para viver uma vida de luxo pelo resto dos seus dias. Depois de as malas de dinheiro estarem fechadas, o grupo arrasta-as silenciosamente para a área da garagem subterrânea secreta. O som das malas a baterem umas nas outras ecoa no corredor vazio. Na garagem, uma coluna de escolta especial já tem os motores a trabalhar. Não são veículos blindados militares volumosos e fáceis de detetar, mas sim uma frota de SUVs de luxo pretos, com chassis elevado e sem matrículas. Foram totalmente modificados com carroçaria blindada e vidros à prova de bala espessos. Motores com potência melhorada prontos para uma corrida de velocidade. O presidente e os guardas atiram apressadamente as malas de dinheiro para as bagageiras dos carros do meio. A suspensão dos veículos afunda visivelmente sob o peso do papel moeda.
O presidente enfia-se no banco de trás do terceiro carro, encolhido ao lado das malas de dinheiro. As suas mãos tremem agarradas a uma pequena pasta contendo documentos de contas bancárias no estrangeiro. O portão de aço da garagem abre-se, os pneus chiam estridentemente no betão. A coluna ruge e dispara para as ruas desertas de Kiev. Zigue-zagueiam por entre os escombros, abarroando obstáculos, movendo-se como fantasmas negros em direção à Avenida da Vitória. Entretanto, no bunker de comando, os generais da NATO continuam a gritar nos rádios, exigindo uma defesa até a morte da capital, acreditando que o presidente está a comandar diretamente de um bunker secreto. Eles não fazem ideia de que aquele que protegem está a pisar o acelerador para fugir com o dinheiro dos impostos dos cidadãos ocidentais. A coluna sai disparada do centro da cidade, deixando para trás uma cidade em chamas. O presidente olha pelo vidro à prova de bala e suspira de alívio. Pensa que escapou, mas está redondamente enganado. Bem alto no céu, o olho eletrônico frio do drone de reconhecimento Altius da Rússia já bloqueou o alvo. No ecrã do centro de comando russo, aparecem pontos de calor a mover-se a uma velocidade anormal. A caçada começou. Os ratos saíram da toca, mas a águia está à espera no céu. No bunker de comando central, nas profundezas do Hotel Intercontinental Kiev, a tensão é pesada como chumbo derretido. O sistema de satélites Starlink foi completamente paralisado pela interferência russa. A rede de fibra ótica interna funciona intermitentemente. Os generais da NATO e os oficiais superiores ucranianos rodeiam a mesa tática eletrônica com olheiras profundas. Recebem as más notícias da linha da frente como marretadas. A base de Brovary caiu. Os russos atravessaram o rio Dnieper. O mais assustador é o desaparecimento do presidente. Ninguém consegue contactá-lo. No entanto, convencem-se de que o presidente se mudou em segurança para um bunker de reserva nos arredores para dirigir o contra-ataque. Defender até a morte a qualquer custo. O general da NATO bate com a mão na mesa de aço e ruge. Ele liga-se às unidades subordinadas através de uma frequência de rádio de reserva, declarando firmemente que o presidente está a observar que os reforços blindados da Polônia estão a chegar. Essas mentiras descaradas são injetadas nas cabeças de dezenas de milhares de soldados ucranianos e mercenários estrangeiros. Eles acreditam que são o último escudo a proteger a democracia. Não fazem ideia de que aquele que juraram proteger com a vida está sentado num carro de luxo a contar dinheiro a dezenas de quilômetros de distância. À superfície, Kiev transformou-se numa fortaleza caótica. Autocarros e caminhões civis virados servem de barricadas nos cruzamentos. Edifícios de apartamentos tornaram-se ninhos de resistência. Atiradores furtivos e equipas Javelin ocupam as janelas. O orgulho do exército da NATO, os tanques Leopard 2A6 e os Challenger holandeses, posicionam-se na avenida principal com canhões de 120 mm apontados para leste. Os mercenários ocidentais que ocupam a Praça Maidan acreditam que transformarão Kiev numa segunda Stalingrado. Mas os russos não jogam pelas regras antigas. Eles não lutam corpo a corpo, usam a guerra de aniquilação à distância. O drone de reconhecimento holandês plana, marcando as coordenadas de cada tanque inimigo. A chuva de aço começa a cair. Projéteis guiados Krasnopol atingem com precisão o topo da torre de um Challenger 2 escondido atrás de um prédio. Bum! O bloco de aço britânico explode, a torre voa dezenas de metros, fumo negro sobe em espiral. Após o prelúdio da artilharia, a verdadeira inundação de aço entra na cidade, liderada pela formação dos mais modernos tanques russos de 90 M Proriv, com a blindagem reativa explosiva Relikt e o sistema de proteção ativa Arena M, avançam silenciosamente como rinocerontes blindados. Os olhos vermelhos do sistema Storm varrem os edifícios, cegando os lasers inimigos. Logo ao lado, avança o monstro da guerra urbana, o veículo de apoio BMPT Terminator. Com canhões automáticos de 30 mm e mísseis, ataca, esmaga qualquer resistência vinda de cima. Na Avenida Brovarsky desenrola-se uma batalha de tanques clássica. Uma companhia de Leopard 2A6 da NATO tenta bloquear o caminho. Disparam de longe, projéteis perfurantes voam, mas o T-90M não vacila. O sistema de defesa intercepta a ogiva em pleno ar,
O artilheiro russo responde friamente o canhão de 125 mm Ruge. O projétil 3BM-60 atravessa a torre do tanque alemão como se fosse papel. O Leopard arde violentamente. O paiol de munições explode atirando a torre para o céu e esmagando um carro próximo. A superioridade tecnológica e de poder de fogo da Rússia manifesta-se de forma cruel. A tragédia reside no facto de o exército da NATO lutar com um espírito cego. Acreditam nas ordens vindas do bunker do Hotel Intercontinental. Acreditam que o seu sacrifício está a ganhar tempo para o contra-ataque do presidente. Não sabem que cada minuto de resistência é mais um minuto que o carro do dinheiro se afasta em direção à fronteira. O sangue dos soldados derramado lubrifica as rodas do traidor. A fortaleza de Kiev está a desmoronar-se por dentro devido às mentiras dos seus próprios líderes. Os postos de controlo desfazem-se, rua após rua é libertada. O exército russo avança como um rolo compressor gigante, esmagando todos os obstáculos. Não há misericórdia para os teimosos, apenas o som de explosões de artilharia e o colapso de símbolos de poder falsos. E a oeste, na autoestrada deserta, a coluna de dinheiro continua a correr, deixando para trás os soldados leais que morrem no lugar do seu mestre. Quando o sol deixa de ser visível no céu de Kiev, fumo negro das explosões e poeira de betão formam uma cortina cinzenta cobrindo toda a capital. A fase de sondagem acabou. O comando da operação russa decide lançar um golpe punitivo fulminante para acabar com a resistência obstinada das unidades da NATO restantes. Acabaram-se os pequenos tiroteios, agora é a vez dos monstros de artilharia pesada falarem. Das florestas suburbanas a norte, o sistema de lança-chamas pesado de última geração TOS-2 começa a rolar para a posição de tiro. Diferente do seu antecessor de lagartas lento, o TOS-2 está montado num chassi de caminhão blindado de alta mobilidade, o que lhe permite mover-se como um fantasma. Os computadores balísticos digitais carregam rapidamente as coordenadas dos ninhos de resistência mais fortificados do inimigo em redor da sede do Ministério da Defesa e da Agência de Segurança SBU. Os tubos de lançamento erguem-se para o céu. Sons de lançamento suaves mas mortais ecoam repetidamente. Uma série de foguetes com ogivas termobáricas deixa o lançador e desaparece no nevoeiro. Ao atingirem o alvo, não explodem imediatamente. Uma nuvem de aerossol de combustível extremamente potente é libertada envolvendo todos os edifícios fortificados. Infiltra-se em cada fresta de porta, cada conduta de ventilação, cada bunker subterrâneo. Depois o detonador é ativado. Bum! Um mar de fogo gigante irrompe iluminando todo um canto da cidade. A temperatura no epicentro da explosão dispara para milhares de graus Celsius, derretendo até o aço. Mas o mais aterrador é o efeito de vácuo. A explosão consome todo o oxigênio na área, criando uma zona de pressão negativa massiva. Os edifícios fortificados da NATO são esmagados de dentro para fora pela pressão atmosférica. Paredes de betão com metros de espessura desmoronam como castelos de areia. Os bunkers subterrâneos, considerados impenetráveis, não conseguem proteger os que lá se escondem da pressão da onda de choque termobárica. Ninguém sobrevive no raio de destruição. Sem necessidade de limpeza pela infantaria, o TOS-2 transformou os pontos de defesa em valas comuns carbonizadas. Simultaneamente no céu, os caças-bombardeiros Su-30 e 4 Fullback da Força Aeroespacial Russa começam a realizar missões de bombardeamento de precisão a partir de uma altitude segura. Não lançam bombas de queda livre imprecisas. Transportam as gigantescas bombas planadoras FAB-1000 e 500 MA-50 e 4 equipadas com o módulo de orientação UMPK. Cada bomba pesa uns 5 toneladas e contém quase 700 kg de explosivos potentes. Separam-se do avião, abrem as asas e mergulham em direção ao alvo com uma precisão de poucos metros. O alvo são os arranha-céus, onde os atiradores furtivos e batedores da NATO estão posicionados. O silvo da bomba rasgar o ar soa como o rugido da morte. Bum! Uma explosão sacode toda a cidade, atirando milhares de toneladas de detritos para o céu. Um edifício inteiro de 20 andares é completamente derrubado com um único golpe. O poder destrutivo da FAB-1000 e 500 é tão terrível que cria crateras profundas como bocas de vulcão no meio das ruas de Kiev. A resistência nos pontos altos é completamente aniquilada. Os soldados da NATO percebem que entrincheirar-se em edifícios altos é agora suicídio. São esmagados por marretas que caem do céu sem terem como se defender.
Sob a pressão destrutiva do poder de fogo russo, o sistema de defesa da NATO em Kiev começa a desmoronar-se em grandes pedaços. O pânico espalha-se como um vírus nas fileiras dos mercenários ocidentais. Na área da Praça Maidan, o batalhão de mercenários da Legião Internacional, composto por veteranos americanos, britânicos e polacos, tenta manter a posição, mas, ao verem as colunas de fumo em forma de cogumelo das explosões termobáricas e das bombas FAB-1000 e 500, o seu espírito de combate colapsa. Chamam freneticamente no rádio por apoio aéreo ou de artilharia. Gritam, exigindo falar com o presidente ou com o alto comando, mas a resposta é apenas o ruído da estática ou um silêncio desesperado. Nenhum F-16 vem em socorro, nenhuma ordem de retirada tática. Percebem, a amarga verdade, foram abandonados. São peões descartáveis deitados fora no tabuleiro de xadrez. O presidente fugiu para longe. Os generais morreram ou fugiram, restando apenas eles para enfrentar a fúria do urso russo. A dúvida transforma-se em caos. As unidades de mercenários começam a abandonar as posições de combate por iniciativa própria, largam as metralhadoras pesadas, despenham os uniformes com as insígnias da NATO e misturam-se nas áreas residenciais para tentar escapar. A linha de defesa interna de Kiev quebra-se não por falta de munição, mas por perda de fé. E é aí que a inundação de aço russa entra. Centenas de tanques T-90M Proriv e veículos de combate BMP-3 entram simultaneamente no centro da cidade por várias vias. O som das lagartas de ferro a esmagar os obstáculos ecoa ruidosamente. Os autocarros e caminhões usados como barreiras são atirados para as bermas pelos tanques russos como se fossem brinquedos. O exército russo avança sem pressa, mas com autoridade. Nas torres dos tanques, bandeiras russas flutuam no vento poeirento do campo de batalha. Já não encontram resistência significativa. Os ninhos de resistência esporádicos que restam são rapidamente silenciados pelo fogo dos veículos BMPT Terminator. Edifícios governamentais importantes como o Parlamento e a sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros são controlados um a um. Os soldados russos não precisam de arrombar portas e invadir salas. Apenas cercam e usam megafones para apelar à rendição. Centenas de soldados ucranianos que restavam saem cabisbaixos das caves, mãos ao alto, armas apontadas para o chão. Os seus olhos estão vazios, cansados e cheios de resignação. Foram enganados até o último minuto. A capital milenar junto ao rio Dnieper caiu oficialmente em termos militares. Não há batalha final sangrenta ao estilo de Hollywood, apenas a supremacia absoluta do poder militar e o colapso rápido de um regime fantoche vazio. A bandeira da NATO é arriada dos mastros, atirada ao chão e esmagada pelas lagartas dos tanques. A Praça Maidan, outrora símbolo das revoluções coloridas, está agora inundada pelo verde dos uniformes russos e pelo som dos motores a diesel. A cidade foi libertada das garras do Ocidente. Mas a campanha ainda não acabou. O cair do pano em Kiev abre uma outra perseguição dramática a oeste. O culpado de todo este sofrimento ainda está em fuga, e o exército russo está decidido a não o deixar escapar. A torrente de aço que tomou a cidade transforma-se agora numa lança afiada, projetada no encalço do fugitivo. Na autoestrada E40, em direção à fronteira polaca, a oeste, decorre uma corrida mortal a uma velocidade vertiginosa. A coluna de 5 SUVs pretos blindados do presidente da Ucrânia rasga o vento como flechas negras no asfalto deserto. Os motores Voito biturbo rugem furiosamente, levando a velocidade ao máximo. Os pneus especiais Room Flat chiam estridentemente em cada curva. Dentro do terceiro carro, o presidente senta-se encolhido entre as malas de dinheiro pálido, sem uma gota de sangue. Ele incita continuamente o motorista a pisar o acelerador a fundo. Ele acredita que a velocidade é a sua única salvação. Pensa que deixou a zona de guerra de Kiev para trás. Pensa que o céu a oeste é o céu da liberdade. Mas enganou-se. Este céu também pertence aos russos. De grande altitude, o drone de reconhecimento estratégico Alt-Uzu da Rússia plana silenciosamente como uma águia invisível. A câmera ótica de super alta resolução bloqueou a coluna desde que deixaram os arredores da capital. Os dados de imagem são transmitidos diretamente para o centro de comando em tempo real.
A Rússia não se apressou a atacar na zona residencial densamente povoada. Esperaram pacientemente que a presa entrasse no troço de autoestrada deserto entre campos abertos. E agora o momento de ouro chegou. A ordem concisa de Moscovo é emitida: capturar o alvo vivo. O dinheiro não pode atravessar a fronteira. No horizonte aparecem pontos negros. O som característico e pulsante das hélices rasgando o ar faz-se ouvir. Uma esquadrilha de helicópteros de ataque K-50 e 2M Alligator voando baixo ao nível das copas das árvores surge subitamente para bloquear a retaguarda e fixar a cauda da coluna. O sistema de mira optoeletrônico GOES 451 bloqueia o alvo, o carro da frente e o carro de trás. O piloto russo prime o botão. Friamente, 2 mísseis antitanque guiados Vikrum deixam o lançador à velocidade supersônica. Bum, bum. 2 explosões secas ecoam quase simultaneamente. O SUV da frente é atingido diretamente no capô, o motor explode. O carro é projetado ao ar, capota várias vezes e cai no asfalto, transformando-se num monte de sucata em chamas. O carro da retaguarda sofre o mesmo destino. O míssil atinge o eixo traseiro, fazendo-o perder o controle e sair da autoestrada rolando para o campo de trigo ao lado. A formação de escolta é desfeita instantaneamente, restando apenas os 3 carros do meio, com o dinheiro e o presidente. O pânico instala-se, os carros restantes guinam loucamente para evitar os destroços. O motorista do presidente grita desesperado, tentando esgueirar-se pela fenda estreita entre as carcaças em chamas, mas a estrada à frente estreitou-se e o pesadelo vindo do céu ainda não acabou. Os K-50 e 2M não desistem, pairam logo acima da coluna como predadores a brincar com ratos. O canhão automático 2A42 de 30mm começa a falar. Bang, 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 rajadas de aviso, rasgam o asfalto mesmo à frente do nariz do carro, fazendo voar terra e pedras. O presidente agarra a cabeça e grita histericamente. Ordena ao motorista que não pare, está disposto a atravessar uma parede de fogo para escapar. O veículo blindado pesado abalroa a barreira separadora e entra na faixa contrária para continuar a fuga. A velocidade mantém-se num nível insano. Ele espera que a sua temeridade o ajude a escapar das garras dos helicópteros. Mas a Rússia previu este movimento. Do alto, uma sombra gigante passa rápida como um relâmpago. O caça-bombardeiro Su-30 e 4 Fullback aparece. Não mergulha para atacar o carro, executa um golpe de bloqueio de destruição física. O sistema de mira Platan bloqueia o alvo, uma ponte de betão armado situada um pouco à frente da coluna. Uma bomba inteligente guiada por satélite KB-500S de meia tonelada solta-se do suporte. A bomba plana suavemente no ar e crava-se exatamente no meio do vão da ponte. Um instante de silêncio. Bum! Uma explosão de abalar a terra. A ponte parte-se ao meio e desaba completamente no rio abaixo, criando um abismo intransponível. Betão e aço voam, bloqueando totalmente a única estrada. O único caminho de fuga foi cortado. O motorista do carro do presidente trava a fundo, queimando os pneus. O som da fricção dos pneus no asfalto chia com um som horrível e estridente. Fumo branco sobe das rodas. O SUV de várias toneladas derrapa na estrada, gira 180 graus e para precariamente a poucos metros da borda quebrada da ponte. O presidente é atirado violentamente contra a lateral do carro, ficando atordoado. Quando levanta a cabeça, vê o inferno a cercá-lo por todos os lados. À frente, o abismo. Atrás, as carcaças dos carros dos camaradas a arder. No céu, os helicópteros K-50 e 2M pairam com os canhões negros apontados para baixo. Imediatamente, 2 helicópteros de transporte armado Mi-8 Terminator descem com as portas laterais escancaradas. Cordas são lançadas. A unidade de forças especiais Alpha Spetsnaz em fatos de combate pretos desce de rapel para o solo rápida como esquilos. Não aterram para negociar, aterram para subjugar absolutamente. Dezenas de lasers vermelhos das espingardas AK-12 cruzam-se apontando diretamente para o para-brisas e janelas do carro. Um dispositivo portátil de interferência eletrônica é ativado, cortando qualquer sinal de detonação de bombas ou pedido de socorro de dentro do carro. O carro torna-se um caixão de ferro isolado. O megafone do helicóptero soa firme em russo e ucraniano. Desligue o motor, abra a porta e saia imediatamente ou será destruído.
Sem saída, sem esperança. O presidente da Ucrânia, a tremer, abre a porta do carro. Pisa o asfalto quente, as pernas instáveis. Ergue as duas mãos cabeça baixa, sem algemas, a clicar apenas o cerco frio dos canos de aço. Simultaneamente, a porta traseira do carro abre-se. As malas de dinheiro, devido ao forte impacto, abriram-se. Centenas de maços de dólares americanos verdes derramam-se pela estrada, voando em todas as direções, com o vento, criando um cenário de suprema tragicomédia e humilhação. O líder do país está ali, pequeno e patético, no meio de uma montanha de dinheiro desviado, rodeado por guerreiros russos altos e orgulhosos. A corrida acabou, a peça foi capturada, a autoestrada da morte tornou-se o ponto final da sua carreira política mentirosa. O vento na autoestrada E40 sopra forte, arrastando poeira e o cheiro a queimado das carcaças dos carros. Mas o que mais chama a atenção não é o metal retorcido, mas sim os papéis verdes que voam dispersos pelo vento. Uma cena surreal e cheia de sarcasmo desenrola-se no meio do campo de batalha. O presidente da Ucrânia está ali solitário e trêmulo ao lado do luxuoso SUV com as portas escancaradas. À sua volta estão as malas de metal com os fechos rebentados pelo impacto. Centenas de maços de notas de $100 e €500 espalham-se pelo asfalto negro. Os maços estão intactos, novos, com arestas vivas, exalando o cheiro característico da tinta da moeda ocidental. Jazem no chão, pisados com indiferença pelas botas das forças especiais russas. Não há tortura, não há violência física. Os russos sabem como criar uma dor 1000 vezes maior à humilhação pública. Uma equipe de filmagem de guerra do canal de televisão do exército russo aproxima-se rapidamente do local. Trazem equipamento de transmissão via satélite em direto. O sinal de imagem de alta definição e nitidez é transmitido imediatamente sem edição. Não só para Moscovo. A Rússia invadiu o sistema de transmissão da televisão nacional ucraniana e até inseriu o sinal nos principais canais de notícias da Europa. O mundo sustém a respiração. Os ecrãs de TV e telemóveis de milhares de milhões de pessoas mostram subitamente uma imagem crua e inegável. A lente da câmera faz zoom no rosto pálido e suado do presidente. Ele baixa a cabeça, evitando o olhar da câmera, os braços caídos, impotentes. Depois a lente desce para a enorme pilha de dinheiro aos seus pés. O operador de câmera foca deliberadamente as palavras impressas nos selos dos maços de dinheiro: Reserva Federal, dos EUA, Banco Central Europeu. Os selos vermelhos provam a origem do dinheiro. Não são poupanças pessoais. É ajuda, é dinheiro de sangue. É dinheiro dos impostos dos cidadãos ocidentais, enviado para ajuda humanitária e compra de armas. Mas nunca chegou às mãos dos soldados ou do povo. Estava aconchegado nestas malas na estrada de fuga para a fronteira. A verdade é exposta nua e crua à luz do dia. A imagem do herói de t-shirt verde azeitona pintada pelos media ocidentais durante todo este tempo desmorona-se num instante, restando apenas a imagem de um corrupto cobarde apanhado em flagrante. Ao mesmo tempo, em Kiev, no bunker subterrâneo do Hotel Intercontinental, os generais da NATO e oficiais ucranianos acabados de capturar também têm os olhos colados aos tablets fornecidos pelos soldados russos. Um silêncio mortal envolve a sala, ninguém diz uma palavra. Ouve-se apenas a respiração pesada e o ranger de dentes. Eles veem aquele que juraram proteger com a vida. Veem aquele por quem acabaram de sacrificar milhares de soldados para ganhar tempo para sua fuga. Ele está ali ao lado da montanha de dinheiro que deveria ter sido usado para comprar munições e coletes para os soldados. O sabor amargo da traição sobe-lhes à garganta. Os oficiais da NATO baixam a cabeça sobre a mesa, tapando o rosto em desespero. A sua honra militar foi espezinhada por um comediante ganancioso. Percebem que não são heróis, são apenas peões usados num jogo político sujo. A onda de choque espalha-se à velocidade da luz até as capitais ocidentais. Em Washington, Londres e Berlim, os noticiários são interrompidos abruptamente para dar a notícia de última hora. A imagem da montanha de dólares espalhada na autoestrada ucraniana torna-se uma bofetada na cara dos políticos belicistas. O povo ocidental explode de raiva. Veem os seus impostos a serem roubados descaradamente. Os fóruns das redes sociais são inundados com palavras de indignação. Protestos espontâneos rebentam em frente aos edifícios parlamentares.
Exigem explicações, exigem o fim da ajuda, exigem justiça. O pretexto de proteger a democracia e a liberdade foi completamente desmascarado. Não há mais desculpas. A Rússia não precisa de muita propaganda verbal. Apenas esta imagem real é suficiente para derrubar todo o sistema de propaganda hipócrita do Ocidente. De símbolo da resistência, o presidente da Ucrânia torna-se subitamente num criminoso internacional. As malas de dinheiro tornaram-se a prova mais contundente da podridão do regime de Kiev. A Rússia venceu não só na frente militar, mas também uma vitória absoluta na frente mediática e moral. A verdade nua foi exposta e é mais devastadora do que qualquer arma. O caminho político do presidente da Ucrânia terminou aqui mesmo, na berma de uma autoestrada poeirenta, sob o olhar de todo o mundo. Um fim humilhante, mas merecido para quem vende a pátria por glória. O último tiro cessou completamente no céu da capital Kiev. O fumo negro dos edifícios em chamas começa a dissipar-se, revelando o céu azul pálido da primavera. Um silêncio estranho cobre a cidade milenar. Já não há sirenes, já não há o rugido da artilharia, apenas o som das lagartas dos tanques a triturar o asfalto coberto de escombros. Na Praça da Independência Maidan, outrora, o palco principal das revoluções coloridas, orquestradas pelo Ocidente, desenrola-se agora uma cena histórica. Milhares de soldados da NATO e mercenários estrangeiros saem em massa dos edifícios em ruínas. Já não tem o ar arrogante e prepotente dos primeiros dias. Os seus uniformes de combate modernos estão manchados de lama e fuligem. Atiram as armas para o chão, formando pilhas de sucata altíssimas. Os lançadores de mísseis Javelin e NLA, outrora aclamados como divinos, jazem agora abandonados como lixo. Os soldados russos formam duas longas filas ao longo da Avenida Khreshchatyk, com as espingardas AK-12 firmes nas mãos, mas com os canos apontados para o chão. Olham para os derrotados com um olhar frio e de pena. Não há vingança sangrenta, não há maus tratos, apenas desprezo por aqueles que transformaram este país num recreio geopolítico. Os oficiais comandantes da NATO têm as patentes arrancadas, os meios de comunicação confiscados e são amontoados em caminhões militares verde musgo para serem deportados para a fronteira ocidental. Baixam a cabeça, evitando as lentes das câmaras. O sonho de expansão para leste da aliança militar mais forte do mundo desfez-se completamente aqui na própria terra, que queriam transformar num posto avançado anti-Rússia. A sua retirada não é uma evacuação tática, é uma fuga humilhante. Partem levando a derrota e deixando um país devastado para os russos limparem, à medida que a silhueta dos caminhões com os prisioneiros da NATO desaparece. Ao longe, uma atmosfera diferente começa a infiltrar-se em cada recanto de Kiev. Dos abrigos das estações de metro e das casas em ruínas, o povo de Kiev sai timidamente. Inicialmente olham com receio para os tanques T-90M com a bandeira russa. Mas ao verem os soldados russos abrirem as escotilhas e acenarem amigavelmente, o medo dissipa-se. Uma velhinha de cabelos brancos com as mãos a tremer segura uma pequena bandeja de madeira com um pão escuro e um pouco de sal. É o ritual tradicional eslavo de boas-vindas a convidados ilustres. Ela aproxima-se de um jovem soldado russo. O soldado salta apressadamente do tanque, curva a cabeça para aceitar o pão com sal e abraça a velha senhora. Esse momento quebra todas as barreiras. A multidão inunda as ruas. Velhos veteranos com o peito cheio de medalhas soviéticas, com lágrimas nos olhos, tiram dos bolsos bandeiras vermelhas com a foice e o martelo escondidas há tantos anos. Agitam as bandeiras com uma emoção sufocada. As mulheres trazem flores e colocam-nas nos canos dos tanques. As crianças correm e saltam à volta dos soldados libertadores, pedindo para tirar fotografias. Risos e felicitações ecoam ruidosamente, substituindo o som das bombas. O povo de Kiev percebe que não foi invadido, foi libertado. Libertado do domínio de um governo fantoche e ganancioso. Libertado das ideologias extremistas que dividiam a Irmandade. Libertado da manipulação do Ocidente. No topo do edifício do parlamento, a bandeira azul e amarela é arriada. Em seu lugar, a bandeira tricolor branca, azul e vermelha da Rússia é içada lentamente, voando orgulhosamente na brisa da tarde. Uma nova ordem mundial é estabelecida aqui mesmo. A Rússia provou ao mundo inteiro que o verdadeiro poder não reside em promessas vazias ou dólares impressos à pressa. O poder
reside na verdade e no apoio do povo. A Operação Amanhecer Vermelho terminou vitoriosa. A escuridão foi repelida e uma nova era de paz e prosperidade começa verdadeiramente na Terra, junto ao suave rio Dnieper. A queda do peão presidencial abriu caminho para o renascimento de toda uma nação. O vídeo termina aqui. Todas as situações apresentadas no vídeo são puramente hipotéticas e ficcionais, destinadas a fins de entretenimento e educação. Se são amantes da Rússia, da paz e da justiça, não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de comentar com as vossas opiniões. Por agora, despedimo-nos e até ao próximo vídeo.